Boa noite para os irmãos que estão chegando agora. E a gente tem a oportunidade hoje de estar também com pessoas queridas, voltando aqui a nos ver, como a Nancy. E a gente tem a presença também do Ricardo, um querido irmão nosso aí, que vai compartilhar a palavra daqui a pouco conosco. Mas antes eu queria sempre lembrar, a gente estava falando do Carlinhos Queiroz, né? E aquela palavra dele especial, quando ele disse que nós nos reunimos no final de semana para esse tempo de refrigério, de se alimentar, de cantar junto, de compartilhar a vida, porque a igreja ela acontece muito de segunda a sexta na nossa vida, o reino se movimenta lá fora, né? Então é importante esse tempo onde a gente se fortalece, a gente se recupera na presença de Deus, a gente se alimenta, a gente se abastece para poder viver a vida. E eu acho que dá até para comparar um pouquinho com você estar no Monte da Transfiguração e de repente você desce para o vale, porque lá a coisa pega mesmo e se a gente não tiver revestido de Deus e vestido de Deus no nosso coração, a gente tem muita dificuldade de enfrentar o dia a dia, de enfrentar a luta. E esse tempo que a gente tem de oportunidade de se reunir, de ter o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo aqui, em comunhão, também é um tempo que a gente procura lembrar os motivos que nós temos para ter cânticos de louvor ao nosso Deus. E essa semana eu estava pensando no Deus que concede, né? O Deus que faz concessões, o Deus que concede. A gente falou de acampamento e eu lembro de um que nós tínhamos a tríade, que era a profundidade da queda, o poder do perdão e a extensão da graça. E quando a gente fala de graça, a extensão da graça, e a graça é uma concessão de Deus para nos atingir, para nos alcançar, eu acho que vale a pena a gente pensar em quantas coisas dentro dessa graça Deus nos concede, né? A começar pelo nosso levantar a partir do ar que nós respiramos, né? Então são tantas concessões, e se a gente lembrar com detalhes, ele concede a vida, né? O Valtinho estava no estudo lembrando do texto de Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e ele nos deu vida. Concede família, não só a família parental, mas principalmente a família do corpo de Cristo, onde a gente se adota, onde a gente se acolhe, onde a gente se incentiva, onde a gente se ampara, a gente chora junto, a gente resolve nossas crises. Concede esperança, concede promessas, concede a paz que excede todo entendimento, concede relacionamentos, concede cânticos e concede, acima de tudo, o próprio Filho, onde nós, nele, encontramos o motivo da nossa unidade, da nossa reunião e da nossa vida. Então, pensando no quanto Deus nos concede na sua graça, vale demais a pena a gente cantar ao Senhor. Mas antes de cantar, talvez você possa orar aí e agradecer ao Senhor pelas concessões. Eu sei que nós somos um povo que muitas vezes nós olhamos para o defeito, nós olhamos para o que falta, nós olhamos para a dificuldade, e aí às vezes a gente não vê tantas coisas boas, tanta graça, tanta resposta, tanta oportunidade que Deus nos dá. Então, nesse momento, se você puder lembrar daquilo que o Senhor concedeu à sua vida só nessa semana, com certeza já seria um motivo de louvor. Vamos orar, feche seus olhos onde você está, se você puder, mas se não, de qualquer maneira, pense naquilo que Deus concedeu a você, concede a você, como Ele alimenta a sua vida, como Ele esperança a sua alma. Faça isso, faça isso, não fique esperando necessariamente a minha intercessão, a minha oração. Ore você, agradeça ao Senhor, diga a Ele o quanto você é grato, porque Ele é o Deus que nos guarda de tropeçar, Ele é o Deus que nos livra do mal, Ele é o Deus do Pai nosso, do pão nosso, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o amado das nossas almas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração.
Lembre do Senhor descendo a este mundo, infiltrando nesse mundo caído para nos dar direção, para nos dar esperança, nos concedendo a oportunidade de viver em paz, de ter uma eternidade plantada nos nossos corações, de saber que a última palavra dele sobre a nossa vida é uma palavra de vida, como diz em Jeremias. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te louvamos nessa hora, nós te exaltamos, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós te agradecemos por cada detalhe da nossa vida, por cada detalhe da criação, por cada cuidado, Senhor, conosco, por cada preocupação que o Senhor tem, Deus. Nós te exaltamos porque o Senhor nos adotou um dia, o Senhor nos trouxe de volta. Nós te louvamos e nesse fim de tarde, como comunidade, assim como tantos outros lugares reunidos para te exaltar, nós estamos aqui para adorar o teu santo nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração dos nossos lábios, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, queridos.
de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que bom, né? A gente podia até cantar mais. Solta o som aí, DJ. A gente até pensou um pouquinho, na verdade eu tinha pensado em colocar o nosso tempo de intercessão no final, para passar a palavra para o Ricardo, mas assim, honestamente, depois meu coração pesou que o Ricardo participe conosco desse momento de oração, de intercessão. E como a gente é tudo família de Cristo, que ele possa ouvir também pelo que nós temos orado, por quem nós temos orado. Amém. E ele já também tem a comunidade dele lá, que ele toca junto com a esposa, com famílias lá, com os irmãos. Eles também têm esse hábito de interceder, de orar, de clamar pelas vidas. Então a gente tem essa oportunidade agora, né, de lembrar das pessoas, né? Esse é aquele momento tão precioso em que a gente age como samaritano. A gente não deixa ninguém caído sem que a gente coloque de pé na presença de Deus com as nossas orações. De quem você lembra, ou se tem algo que você quer agradecer, aproveite, agora é a hora que você pode aí liberar o seu microfone e falar e lembrar da pessoa que sofre ou de algo que você queira celebrar. Deixa eu me manifestar com relação a... Quero continuar orando. Hoje eu falei com a Gabi, ela tem boas notícias lá, eles estão conseguindo tocar uma obra lá que era uma coisa para as crianças lá. Então eu falei com ela, ela está muito animada, assim. E eu queria continuar orando por eles, porque tem, de fato, campo, tem gente sendo alcançada, mas não tem pouco recurso humano para isso.
Então, eles têm um casal de missionários lá. Missionários não. Tem um casal que foi alcançado também lá. Eles são casados, já casaram, foram alcançados bem jovens. E eles querem colocar esse rapaz, o nome dele é Gilvan, eu não lembro o nome da esposa dele. Eles querem colocar ele num dos povoados que tem lá, que chama Lagoa da Pedra. Onde eles estão é Lagoa da Barra, que daí tem, só para você ter uma ideia, tá? Você tinha me perguntado até lá, eu acabei te mandando alguma coisa lá. Eles estão em 4 povoados. Então, Lagoa da Barra é onde eles estão. A igreja lá, cara, tem 60 pessoas. E eles estão se reunindo dentro da garagem do João Batista, que é na casa dele, só que fica metade para dentro e metade para fora. Então, no dia de culto que chover, danou-se, né? Então, assim, e eu particularmente tenho compartilhado com eles, eu queria que a gente colocasse em oração para que Deus possa dar recursos para uma construção lá na Lagoa da Barra, porque na Quixaba foi onde a gente fez lá, né? Então, lá tá tranquilo, eles estão fazendo agora a Sala das Crianças. E na Lagoa da Pedra, que é esse outro lugar que também já tem uma comunidade e parece que não tem também essa questão do local para se reunir. Então, assim, eles não estão recebendo nada, absolutamente nada da comunidade deles. E eu falei com ela super decepcionada, porque essas igrejas, eu não vou citar o nome, mas essas igrejas que, infelizmente, os caras estão preocupados com o templo e com o reinado. Então, não estão nem aí. Estão carregando o nome, eles já estão pensando até falar, Walter, não estão nos ajudando, então a gente vai registrar todas as coisas no nome do nosso projeto, que é a missão mesmo. Eu apoiei. Então, assim, eu queria orar por eles, porque eles têm muito... Eu tava até pensando em ir para lá, cara, de verdade. E às vezes dá uma doida de falar, eu vou para lá, vou fazer alguma coisa lá. Então, eu tô falando sério, cara. Às vezes eu penso, vou vender minhas coisas e vou para lá, porque, sei lá, eu quero, na verdade, eu peço também que Deus me dê condição, cara, para ajudá-los, de verdade. E é isso, tá? Tem crescido, amém, mas tem pouco recurso, assim, tá bom? Obrigado, Valtinho. Vamos orar sim. Vamos orar e vamos continuar pensando no que a gente pode fazer por aqueles queridos. Estou vendo a Miriam anotando lá. Miriam, vai anotando aí, depois eu vou pedir para você interceder. Oi, Olga. Eu queria fazer oração à cuidadora Diane, que a filha dela acabou de falecer agora. Filha de quem, Olga? A cuidadora da minha mãe, a dona Miriam. Ah, entendi. Não foi de Covid, foi de câncer. Tá. A Olga falou também sobre o Matias. Nós oramos, ele estava com Covid, infelizmente ele veio a falecer, né? Então a gente tem situações que a gente ora, que a gente está junto e acontece às vezes essas situações. Eu queria falar sobre o irmão Salvador, né, que está com câncer. E realmente ele está sofrendo bastante. Nós temos alguns desafios, né? Eu tenho minha vizinha aqui que também está com câncer no pâncreas, a Silvia. Um grande desafio para nós também. Nós temos que orar pelo Ebinho. E nós temos o Ricardo, que ele caiu e teve um traumatismo craniano. Então, são alguns desafios aqui que nós temos para interceder. A Angelina, ela escreveu para agradecer as orações e o sobrinho dela saiu da UTI. Ele estava com... A gente estava orando por ele, né? Ele estava numa situação bem crítica por causa do Covid. Mas sim, o Kiko, ele saiu da UTI, ele está bem melhor. Eu estou vendo a Kellen ali, também estou grato a Deus por causa do Kleber, que... Está picotando, não deu para ouvir. A gratidão pela vida do Kiko, que saiu da UTI, né? Gratidão também pela vida do Kleber, que está melhorando, graças a Deus. Também, aquele músico que a gente orou lá da IAP da Vila Medeiros também, recebeu a alta, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, que bom. Bom. A Vanessa também saiu, né, graças a Deus, ela saiu, está de alta. Que bom, graças a Deus. Aquela colega do Wellington. É verdade, verdade. Lala, você ia falar? Eu quero pedir oração pelo Ramiro, que a gente falou caiu fazendo rapel, caiu de uma altura de 18 metros. Nossa, Jesus.
bastante a parte óssea, não afetou a medula ou a cabeça. Eu acho que era 18 metros. Ele é filho de um amigo meu, do David Mosqueira. Então, oração por ele. Ele já está em casa, passou por diversas cirurgias. Tá bom, então lembrar do Ramiro, que é filho do David, amigo do Lalá, um jovem, caiu de 18 metros, uma situação bem delicada, né? O pedido do Valtinho me fez lembrar, eu via o sermão do Ed René no domingo, me chamou bastante atenção o fato de que muitos missionários, mundo afora, que eram sustentados por igrejas brasileiras, estarem passando dificuldade neste momento, por algumas igrejas deixarem de fazer a sua contribuição. Então, acho que dentro lembra muito a situação dos irmãos lá na Bahia, que o Valtinho conhece, que precisa de um amparo de igrejas financiadoras. Queria, então, lembrar dos missionários mundo afora, não só dos missionários, mas da igreja, para que a igreja seja sensível ao voto de Deus. Todos os pedidos que foram feitos. Muito bom, Wellington. Muito bem lembrado. Bom, irmãos, tem bastante coisa para a gente orar, né? Não só hoje, mas ao longo da semana. Então, que a pastora Miriam estivesse nos inspirando e nos levando aí em oração a Deus por essas vidas, por essas missões, por essas situações. Gratidão por aqueles que melhoraram, que estão melhorando, e consolo para aqueles que perderam pessoas queridas, e intercessão e clamor por aqueles que estão precisando da graça de Jesus, né? Vamos orar, pastora? Vamos lá? Amém. Então, eu estava verificando aqui a palavra compadecer, né? E o compadecer é como padecer com alguém. Então, se colocar no lugar de alguém que está precisando, que está padecendo. Então, nós vamos nos colocar com quem está padecendo e vamos interceder por elas. Amém. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento. Senhor, temos bênçãos para te agradecer, Senhor Deus. As pessoas que já se levantaram do leito, Senhor, e estão agora agradecendo a Ti, porque Tu tens tido misericórdia e eles tiveram a graça de levantar do leito, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Mas nós te pedimos também, Senhor, por tantos outros que ainda permanecem no leito, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus, essas vidas que são verdadeiros desafios, Senhor. O irmão Salvador, Senhor, precisa de alívio para a sua enfermidade, para que o seu tratamento seja eficiente e eficaz, Senhor. Cuida dele, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, pela Sílvia, que está com câncer no pâncreas. Tem misericórdia, Senhor, é um grande desafio, Senhor Jesus, que temos. E ela precisa, Senhor, também conhecer o Teu nome, conhecer a Tua palavra e reconhecer-Te como Salvador. Senhor, nós oramos também, Senhor, pelo Ricardo, que está com problemas de traumatismo, nós não sabemos quais as consequências. Oramos, Senhor Deus poderoso, pelo Ebinho. Ó Deus bendito, vem, Senhor, ao encontro do Teu Filho, Senhor Jesus, e dá a ele, Senhor Jesus poderoso, a recuperação dos seus movimentos, a recuperação da sua saúde, Senhor. Nós oramos por ele, Senhor Deus poderoso. Nós oramos também agora, Senhor Jesus, pelas essas vidas, Senhor, que perderam queridos, Senhor. Oh, Deus, vem trazer consolo, conforto, Senhor, para as famílias, para que eles se sintam, Senhor Jesus, fortalecidos, Senhor Jesus, e renovados, e amparados, e consolados. Então, o Espírito Santo, Senhor, vai e console a cada um, Senhor. Ó, Senhor, vivemos tempos angustiosos, Senhor Jesus, e muitas vidas estão sofrendo. E nós te pedimos encarecidamente, Senhor Jesus. Compadece, Senhor, destas vidas e traga consolo, Senhor, e conforto. Pai bendito, Senhor, abençoa os projetos, Senhor Jesus, que o Valtinho está trazendo ao nosso conhecimento, Senhor. Para que essas vidas, Senhor Jesus, que estão ali possam te conhecer. Que haja condições, Senhor Jesus, para te louvar e te exaltar. Que essas pessoas, Senhor Jesus, tenham, Senhor, líderes, Senhor, responsáveis,
para cuidar deles e conduzi-los, Senhor Jesus, como tu precisas que sejam conduzidos. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, e nós levamos a ti todos esses nomes, que alguns talvez não tenhamos entendido bem, mas tu tens ouvido, Senhor, e tu pode, Senhor, te voltar para essas vidas, para que eles sejam amparados, dirigidos e orientados por ti. Cuida de cada vida, Senhor Jesus, que nós lembramos aqui, e aqueles que estão sofrendo, Senhor Jesus. Toma conta, Senhor Jesus. Vá, Senhor, aos hospitais, meu Deus, e levanta as pessoas que estão abatidas. Senhor, nós pedimos, Senhor, pelos cancerosos, aquelas pessoas que, por conta da pandemia, não tenham tido o tratamento necessário como precisavam ter. Senhor Deus poderoso, cuida, Senhor, dessas pessoas. Alivia o sofrimento, Senhor Jesus, e assiste as famílias para que sejam fortalecidas, Senhor, e se coloquem, Senhor, diante de Ti, na dependência de Ti. Que tenham esperança, que tenham confiança, Senhor. E tudo, Senhor, nós te glorificamos pela oportunidade que temos, por sabermos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, bem presente na nossa angústia e na angústia daqueles, Senhor Jesus, que estão passando dificuldades. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e assista-nos com a presença poderosa do Teu Espírito. Amém. E amém. Graças a Deus. Obrigado, doutora. Que seja, né? Que seja assim, que a graça de Deus se estenda sobre todas essas lembranças, sobre todas essas pessoas. Cada vez mais Cristo nos humaniza e a gente ora lembrando dessas pessoas como seres humanos que precisam ser alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Eu queria lembrar você que também uma das maneiras que nós alcançamos essas vidas, e até lembrando dos missionários, é com o nosso coração voluntário. E assim, tem fases em que a gente está um pouco com uma situação do povo que recorre ao Egito, que está com os silos cheios, ou seja, às vezes a gente está com falta, mas Deus nos socorre de alguma maneira. Mas às vezes os nossos depósitos, os nossos armazéns, eles estão cheios, e eles não estão cheios porque Deus gostou um pouquinho mais de você, de mim ou de alguém e decidiu multiplicar. Mas Ele está fazendo com que eu, você, qualquer pessoa que esteja vivendo esse momento, num momento de escassez, se você está vivendo um momento de fartura, saiba que é porque o Senhor está te dando o privilégio de compartilhar com aqueles que sofrem, né? Então, além do seu coração voluntário de ofertar na comunidade, se você souber de algum missionário que está, né, e talvez você possa se inteirar, faça isso. Assuma, de repente, um compromisso individual de abençoar essa vida, né? Então, assim, do mesmo jeito, voluntário que você oferta na comunidade, também abençoa. Se o Senhor tem multiplicado na sua vida, é para que você seja um abençoador. Então, faça isso, né? Sempre com aquela mentalidade de que não é o muito nem o pouco, é o coração, e para Deus importa, né? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o pão nosso de cada dia continue por Deus gracioso sendo colocado sobre as nossas mesas e sobre a mesa de todo aquele que no momento tem passado algum tipo de dificuldade, né? Nós vamos ouvir uma canção novamente e vamos depois ouvir a palavra com o Ricardo. Que só tu podes encher, uma tormenta que só tu podes acalmar. Sedento estou, Senhor, por conhecer-te mais, em beber do rio que flui diante de ti. Com o mais profundo amor, achega-te, ó Cristo, e abraça
amar-te com tudo que existe em meu ser, mais do que tenho te amado. Quero te amar com o mais profundo amor. Cada dia, Senhor, te buscarei. Por tua graça, teu Espírito terei. Em ti tenho encontrado a paz pro meu viver. Na tua presença, pra sempre quero estar. Quero amar-te com o mais profundo amor. Achega-te, ó Cristo, e abraça-me. Quero amar-te com tudo que existe em meu ser, mais do que tenho te amado. Quero te amar com o mais profundo amor. Quero amar-te com o mais profundo amor. Achega-te, ó Cristo, e abraça-me. Quero amar-te com tudo que existe em meu ser, mais do que tenho te amado. Quero te amar com o mais profundo amor. Amados, a gente tem a graça e a alegria de receber um irmão querido, de longa data na estrada de Cristo, né? E o Ricardo, às vezes a gente fica pensando em, por mais que ele seja um conhecido nosso, e um conhecido de muita gente, na verdade, porque o Ricardo fala em tantos lugares, mas eu acho que o Ricardo é um daqueles camaradas que luta pela igreja. E eu acho que essa é a melhor forma que eu gostaria de lembrar dele hoje, de alguém que é tão bom a gente saber que está por aí, batalhando por acreditar naquilo que Deus criou como um organismo vivo para impactar a vida das pessoas, que é a igreja. É assim que ele tem a paixão dele lá na comunidade que ele conduz, lá, a Manaim, e a gente tem a alegria de recebê-lo aqui hoje. E o púlpito é a janelinha, e que seja da parte de Deus para nós, e que ele seja abençoado no nosso meio aqui. De alguma maneira nós queremos estender a nossa mão, né? Para que em nome de Jesus você se sinta abençoado, Ricardo, e à vontade no meio. Fique à vontade. Graça e paz a todos. Creio que todos estão me ouvindo, né? Aí, pronto. O joinha deu certo. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade e agradeço também ao Tom e à comunidade pelo convite nesse sábado, poder compartilhar, ter a oportunidade dada por Deus e pela comunidade de poder compartilhar um pouco da palavra, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E já quero dizer, muito gostoso, fazia tempo que não pegava um louvor tão gostoso assim, tão expressivo. Parabéns, glórias a Cristo pelos irmãos que prepararam, que se esmeraram. Eu sei a dificuldade que é para fazer isso. Cada um faz, cada um toca,
e o resultado ficou muito gostoso e, acima de tudo, essa graça, né? Não se perdeu no profissionalismo, mas se dedicou a glorificar aquele que é digno de toda a glória. Então, muito gostoso mesmo, muito bom. Então, só uma pergunta, quanto tempo eu tenho? São 13 para 7, 30 minutos, 40, quanto que costuma assim? 30? Tá. Eu queria compartilhar, então, com os irmãos, se você está com a Bíblia aberta, lá em Gênesis capítulo 26, eu vou ler apenas um versículo, mas vou falar acerca do contexto de Gênesis 26. Mas eu queria ler o versículo 19, certamente é um texto que você conhece muito bem. Gênesis capítulo 26, versículo de número 19, diz assim: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Cavaram os servos de Isaque um poço e acharam um poço, acharam um tanto de água nascente. Tem uma outra tradução que diz correntes de águas subterrâneas. Outra tradução, a NVI, quem tem a NVI, tem lá veio d'água. Mas tem uma tradução, a atualizada que eu li, diz água nascente. Mas a corrigida nesse texto, ela é muito interessante que ela põe águas vivas. E descobriram, acharam um poço de águas vivas. É claro que nem eu nem você conhecemos muito bem o que é cavar poços. Provavelmente um ou outro tem essa experiência, mas é alguma coisa que dá muito trabalho, requer fé, confiança, esperança, determinação, persistência. Ainda mais se você for cavar num terreno hostil, perigoso, meio deserto. Por quê? Você começa a cavar um poço e pode ser que você tenha um trabalho danado de cavar. Primeiro que você não tem ideia da profundidade. Então você começa a cavar, você não sabe se vai ter meio metro, 1 metro, 2 metros, 5 metros, você não sabe. E pode ser que você encontrando a água, ela seja salobra, ou seja, ela tem aquele gosto salgado, sais dissolvidos, cloretos. E aí, depois de todo aquele esforço, você olha e diz, esse poço não vai dar. Pode ser que você cavou, e a água daquele poço seja pouco, dura aí alguns meses e acaba a água. E você cavou, e usufruiu daquela água pouquinho. Também requeria um espírito de coletividade, porque geralmente aqueles que cavavam poços, eles chamavam mais 2 ou 3 para que pudesse ajudar. E não eram poucas as vezes que você começava a cavar com outros e lá pelas tantas, os companheiros tinham outras coisas que fazer. Aí você cavava, de repente você olhava, você ficou sozinho e tem que continuar o poço. Mas os teus amigos, os companheiros, por qualquer outro motivo, abandonaram. E, por fim, você poderia cavar dias, semanas, meses e não encontrar água. Você jurava de pé junto que tinha água ali, você acreditou, mas não tinha água. Não tinha. Eles não tinham os instrumentos de tecnologia que nós temos hoje, que, olha, pode cavar, que aqui passa um veio d'água, uma nascente com 3,5 metros, etc. Enfim, cavar poços era um trabalho de dor, alegria, tristeza, sofrimento, misturavam vários sentimentos quando a pessoa teria. Ela muitas vezes não tinha nem como fazer, tinha que cavar, porque ter poços era sobrevivência. O fato é que aqueles que se dispunham a cavar poços, eles tinham que diariamente tomar uma decisão, ou continuar cavando, ou desentulhando um poço já cavado, ou desistir. Eles levantavam todas as manhãs
e tinham que continuar crendo até a tarde que iriam encontrar água, e eles tinham que encontrar razões dentro deles para ir em frente. E quando eles chegavam à noite cansados e não tinham ainda encontrado água, eles iam dormir, no dia seguinte eles tinham que tomar decisão. Tomar uma decisão: continuamos ou paramos? Vamos adiante ou estagnamos por aqui? Jogamos as pás, as enxadas do lado, ou o que nós vamos fazer aqui? E cavar poços ou desentulhar os poços, a gente pode fazer um paralelo com a vida cristã. A vida cristã parece ser um pouco como a vida desses desentulhadores ou cavadores de poços do deserto. E ter poços era questão de sobrevivência. Decidir continuar, decidir ir em frente, acreditar, perseverar, ter fé, confiança que nós vamos continuar aqui porque nós cremos que aqui tem águas vivas, ou nascentes de águas, ou veios d'águas, ou, como diz lá, água nascente, atualizada. Nós vamos ter que decidir. Isaac tinha que tomar essa decisão. E interessante que Isaac, nós vamos ver mais para frente, por 7 vezes os inimigos entulharam poços e ele teve que decidir, desentulhar, cavar, ele teve que decidir. Mas o fato, e é isso que eu queria falar com vocês um pouco, é que as decisões passam pelas nossas memórias. As decisões que nós tomamos passam pelas nossas lembranças. Decisões passam pelas nossas experiências passadas. As experiências passadas nos ajudam e muitas vezes determinam as decisões, as tomadas de decisões que nós teremos que fazer na vida cristã e na própria existência. É esse conjunto de lembranças, essa memória que nós acumulamos ao longo da vida, coisas que fizemos, deram certo, não deu muito certo, foi, não foi, essas que vão nos ajudar num certo sentido, ou podem também nos atrapalhar. Em outras palavras, do nosso passado, das nossas lembranças, podem vir coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, eu tomei leite um dia, me fez mal, no segundo dia eu tomei, deixei tomar, e no quarto dia eu tomei leite. Essa experiência que eu tive passada de tomar leite e me fazer mal, me ajuda a não tomar mais leite, porque eu sei que tomando leite eu decido agora não tomar mais leite, eu vou fazer uma visita, alguém vai me dar leite, eu digo, ó, eu agradeço, muito obrigado, mas se eu tomar leite me faz mal, isso é bom, que bom, porque eu já tive experiência, aquela experiência passada me ajudou hoje a não passar mal. Aí você disse, simples assim? É, mais ou menos, não é tão simples assim, porque, como eu falei, as experiências do passado podem trazer tantas coisas boas quanto coisas ruins. A do leite é maravilhoso. Ah, que bom se todas as nossas experiências fossem assim. Olha, isso aqui me fez mal, eu não faço mais. Aquilo não me fez mal. O fato é que as decisões que nós vamos tomar, Deus nos leva a lugares, a situações, para tratar essas nossas experiências, esses traumas que ficaram do nosso passado. Na caminhada cristã, Deus nos encaminha a certos lugares, a certas situações, a certas circunstâncias que nos ajudam na tomada de decisões. É como se nós ficássemos com os nossos fantasmas do passado e parece que a vida não anda e aquilo fica amarrado, fica nos segurando, fica nos atrapalhando. E aí Deus precisa, de quando em quando, nos levar a certas circunstâncias para tratar esses assombros, esses fantasmas. Eu não vou psicologizar aqui, porque vocês têm um pastor que é excepcional psicólogo. Mas eu queria trabalhar um pouco na vida de Isaac e perceber com os irmãos como Deus foi trabalhando esse passado do filho de Abraão, do pai de Jacó. Veja no versículo de número 1, quando começa a falar, já lá no capítulo 25, a partir do versículo 19, ele vai falando um pouco sobre Isaac, do nascimento de Isaac, fala um pouco de Esaú, e aí já no capítulo 26,1,
capítulo 26, versículo 1, ele diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão. Ora, não é a primeira vez que a fome vem à terra. Isso já havia ocorrido lá atrás. Tempos de fome já tinham ocorrido. E quando? Certamente você lembra. Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, Abraão, pai de Isaque, sai e vem fome à terra e ele decide ir para o Egito, lá na terra do Egito. Isso, certamente, quase 100% de certeza, que Abraão havia conversado com seu filho. Olha, houve fome na terra. Assim como nós conversamos com os nossos filhos, quando eles desperdiçam alguma coisa, você diz, olha, eu passei por situações difíceis. E aí a gente relata a nossa experiência. E aqui vem a fome à terra, e o versículo diz, olha, isso aconteceu com Abraão. Abraão, quem era? Pai de Isaque. Ele também fez uma escolha lá no passado. E essa lembrança, essa memória, vem certamente ao seu filho Isaque. Ela chega. E vindo a fome, Isaque tem que tomar uma decisão. Eu creio que Isaque fica com aqueles pensamentos, vai dormir dizendo, ó, porque a fome não vem do dia para a noite. Ela começa a vir, a coisa vai piorando, piorando, estiagem, seca, etc., até que vem a fome. Enquanto isso, Isaque está pensando, o que eu vou fazer? E de quando em quando parece que os fantasmas do passado nos reencontram. Eles batem na porta e vêm nos fazer uma visitinha. E aí nos deparamos com as adversidades da vida. E aí, quando vem a fome, no versículo 1, diz que Isaque foi a Gerar. E eu queria parar um pouco com você aí. Porque às vezes a gente passa batido, né, rapidamente, e a gente não percebe. Gerar pode significar cântaro. Mas essa palavra no hebraico, ela pode significar círculo, lugar de pernoite, lugar de passagem, mas é um círculo. É uma terra árida, seca, e fica ali, terra dos filisteus, terra hostil e um círculo. E eu sei que você pensou no povo de Deus, que por 40 anos ficou lá no deserto, andando em círculos, como que num looping contínuo ali no deserto. É claro que Isaque está bem aqui antes, né, do povo de Israel. Mas Deuteronômio 8:2 diz que Deus nos leva no deserto para provar aquilo que está lá no nosso coração, lá dentro. E Deus vem a fome e Isaque vai para Gerar. E Deus vai dizer, você fica lá em Gerar. Em outras palavras, eu vou tratar você na terra do círculo, na terra do looping, lá naquela terra hostil, o mesmo arquétipo, a mesma construção mais tarde com Israel no Egito. E é interessante porque Deus trabalhou no povo de Israel, você sabe disso, com aquele Egito que grudou no presente de Israel, na vida do povo, e ficou ali amalgamado na mente e no coração do povo de Deus. E eles ficam 40 anos em looping, em círculos, até atingirem a terra da promessa. E por mais que Deus falasse, por mais que Deus fizesse com que a água brotasse da pedra, por mais que Deus mandasse o maná cair dos céus, por mais que ele mandasse codornizes, por mais que Deus falasse, eles não conseguiram tirar o Egito do coração. Eles ficaram 40 anos em looping, em círculo, e não conseguem tirar o passado do coração. O passado ficou no coração daquele povo, simbolizado pelo Egito. E eles morreram com o Egito na alma. Eles não conseguiram exorcizar, trabalhar, processar o passado deles. E eles morrem abraçados com o seu passado, dizendo, será que é porque não tinha covas aqui suficiente no Egito, que Deus nos trouxe aqui? Porque nós tínhamos cebolas? Porque nós tínhamos alimentos? Eles não conseguiram trabalhar, administrar o passado.
E nós corremos um sério risco de morrermos com as lembranças do nosso passado e não conseguirmos sair desse looping do passado. Não conseguirmos nos libertar do Egito, simbolizando não só o pecado, mas simbolizando também o passado. Mas aí você diz, bom, mas se é esse caso, se o próprio povo escolhido de Deus, que tinha uma promessa, etc. E agora como nós ficamos? E eu creio que o versículo 2 nos dá uma esperança. Porque no versículo 2 diz, apareceu-lhe o Senhor. Veio a fome e ele está lá em Gerar, entrou em looping, ficou em círculo, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que administrar o passado, os fantasmas, os assombros. Aí quem é que vem? Vem o Senhor. E o Senhor diz para ele assim, não desças ao Egito. Eu fiquei pensando que Isaac deve ter olhado e disse, espera aí, Senhor, opa, para um pouco. Como é que o senhor sabe que eu estava pensando nisso? Como é que o senhor sabe que eu estava lembrando do meu pai ali? Quem contou para o senhor que eu queria descer? Porque a primeira coisa que Deus fala. A primeira coisa. Ó, Egito não. Peraí, Deus, eu nem orei ainda, nem perguntei, o senhor já vem assim. Espera um pouco, o senhor leu minha mente de novo? O senhor está dentro do meu coração? Eu nem pensei, nem falei do Egito. Isaac, você não precisa falar. Eu sei o teu, tá no teu coração. Eu conheço você. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você trouxe à memória um monte de coisa. Mas fica na terra que eu te disser, versículo 3, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ele faz, de novo, ele traz uma outra lembrança. Isaac, lembra das promessas que eu fiz a teu pai. Isaac, traga as lembranças, sim, pode trazer, não dá para pagar com uma borracha divina, mas traga as lembranças, a memória, aquilo que pode te trazer esperança. Tanto isso é verdade que no versículo 5, ele lembra de Abraão e lembra, olha, Abraão obedeceu a minha palavra. Abraão guardou os meus mandamentos, o teu pai andou nos meus preceitos, estatutos, na minha lei. E no versículo 6 ele diz, por isso, Isaac, fica aí em Gerar, porque eu tenho que trabalhar coisas ainda do teu passado. Você começou a andar, mas tem mais alguma coisa. Tem mais, eu vou cuidar de você aí, eu vou tratar tuas memórias, eu vou tratar tuas lembranças. E do versículo 2 ao 5 ele fica lembrando das promessas. Promessa tem que ser sempre trazida ao nosso coração, à nossa mente. Lembrando que nós somos esse povo da promessa. E por termos promessa, fomos chamados povo da esperança. Como Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. E como eu fui com o seu pai, Isaac, eu vou ser com você. Isaac, assim como eu andei com o seu pai, eu vou andar com você. Você precisa ter as experiências. É muito bom você lembrar das experiências do teu pai, mas eu quero ser também o Deus de dar experiências a você nessa caminhada. E aí você diz, ah, que bênção, então acabou tudo, glória a Deus, tal. Não, fique em Gerar. Fique em Gerar, porque ainda não terminou o processo. Nós somos pessoas do instantâneo, do de repente. Mas Deus é o Deus dos processos. Deus é o Deus que vai trabalhando com a gente na caminhada. E lá no versículo 7, chegam os homens. E como eles chegam? Eles não chegam com espada na mão. Eles não chegam atirando flechas, muito menos com lanças. Eles vêm com uma pergunta. Assim como a serpente chegou a Adão e Eva com uma pergunta, lá em Gênesis 3, dizendo, não é assim que Deus disse, e comereis, nem tocareis, e começa com perguntas, pondo em xeque a verdade de Deus. Olha, não é assim que Deus diz.
Esses homens, esses filisteus da terra de Gerar, chegam com perguntas, dizendo, me diz uma coisa, essa mulher formosa que está ao seu lado, ela é sua irmã? Ela é quem exatamente? Como é que foi esse negócio? E mais uma vez, como seu pai Abraão, ele tem medo de morrer. Lá em Gênesis 12, quando Abraão desce ao Egito, Abraão, com medo de morrer e dizer que Sara é sua esposa, ele diz, não, ela é minha irmã. A mesma coisa acontece com Isaac. Você pode enveredar pelo caminho dos exemplos dos pais, dos filhos, mas eu gostaria de trazer para lembrar que a memória de Isaac vem novamente. Puxa, minha mãe me contou essa história, que ela foi levada lá para o harém de Faraó, e meu pai prosperando, e eu ali, esperando o momento de Faraó, me chama, nossa, eu lembro como aquilo machucou minha mãe, eu lembro como foi aquilo, etc. A memória de uma experiência ruim no passado pode se transformar num terreno fértil para os erros do presente, ao invés de ser bênção para o futuro. E ao ser questionado se Rebeca era sua irmã, ele também tem medo e ele também mente. Onde Abraão caiu no passado, Isaac deveria ter cautela no presente. Então eu posso pegar aquela minha memória, aquela minha lembrança e usar para o bem. Bom, agora eu já sei que não deu bem. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, quantas dificuldades eles tiveram por causa da mentira do meu pai. Eu não sou obrigado a ser tão fatalista e determinista de cometer os mesmos erros que meu pai. Eu me lembro de uma história que 2 filhos foram ao psicólogo. E um dos filhos, eles eram gêmeos, e um dos filhos era alcoólico, ele não parava emprego, ele tinha separado da mulher, um filho problemático. E o outro prosperou, cresceu, etc. E aí o psicólogo perguntou ao filho com maiores problemas, vícios, dependente químico, álcool, etc., disse, por que o senhor é assim? Que ele virou para o psicólogo e disse, o que é que o senhor queria que eu fosse? Ele disse, como assim? Explica para mim. Ele disse, meu pai, ele era viciado, meu pai batia na minha mãe, meu pai não parava em emprego, meu pai espancava a gente, nunca foi um pai ausente, e falou um monte do pai. Aí depois veio o outro filho, o irmão gêmeo, e diz, conversando com ele, disse, por que você é assim? Diz que ele olhou para o psicólogo e diz, doutor, o senhor acha que eu queria ser igual ao meu pai? Meu pai era um pai ausente, meu pai não tinha trabalho fixo. O senhor acha que eu queria aquela vida para mim? O senhor acha que eu escolheria ser como meu pai? Meu pai foi um exemplo daquilo que eu deveria fazer. 2 irmãos gêmeos. Um tomou uma decisão de não querer ser igual ao pai. E o outro tomou a decisão de ser fatalista e dizer, olha, já que é assim, maldição hereditária, eu estou fadado a ser como meu pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que Isaac poderia ter examinado o seu passado e tomado uma decisão diferente para o seu futuro. Ele poderia ter buscado a Deus e diz, Deus, me livra de cair no mesmo erro. E o que eu acho maravilhoso, não sei se você prestou atenção no versículo 5, do 2 ao 5, mas o versículo 5 me chamou muito a atenção, porque quando Deus está falando acerca do seu pai, Abraão, para o filho Isaac, ele ressalta, acentua a obediência de Abraão. Em nenhum momento você vai ver Deus acentuando teu pai, Isaac. Teu pai pisou na bola, cara. Você sabe o que o teu pai fez com a tua mãe? Teu pai era um safado. Teu pai era um canalha vagabundo. Era meu filho, eu amava, chamei Abraão, mas no fundo eu conheci aquele cabra safado. Como disse o Valtinho, cabra safado. Pelo contrário, Deus vem e acentua aquilo que de bom Abraão fez. Olha, o teu pai obedeceu a minha palavra.
O teu pai guardou os meus mandamentos, o teu pai guardou os meus preceitos, o teu pai guardou os meus estatutos. Rapaz, o teu cara era um cara batuta. Mas o teu pai, ele aceitou, né, como um bom pastor. Ele aceitou que Abraão tinha de bom, em nenhum momento faz menção da mentira de Abraão. Ele não enfatiza o erro. Não é que ele escondeu um erro, mas Deus faz uma escolha, uma decisão de não colocar seu olhar no erro de Abraão, ao contrário. Ele vai ressaltar as virtudes de Abraão. E eu creio que Isaac entendeu o recado. Eu creio que ele percebeu o que Deus estava fazendo. Que ele não poderia deixar que os erros do passado esmagassem a sua vida e o parasse. Eu creio que ele reelaborou tudo aquilo que estava na sua lembrança e aprendeu com essa experiência. E o que ele fez? Ele chegou e disse, não, então se é assim é melhor parar. Não, estou triste, magoei, eu preciso de um tempo, dá licença, troca, eu vou ficar moado no meu canto, uma depressãozinha básica, vou para o Gardenal, agora eu quero dar bebida aqui, abre a adega, que agora eu vou me acabar. Ou fez biquinho. Isaac, o que você vai fazer a respeito dessa situação? Aí eu vou falar alguma coisa que eu pensei. Isso não está no texto. Mas eu creio que ele se arrependeu, disse, está certo, olhou para os céus e depois de pedir perdão, ele agradeceu ao Senhor por aquela experiência, respirou fundo, bem lá no fundo e pensou, eu tenho uma vida ainda pela frente. Eu tenho uma promessa. Deus acabou de me fazer uma promessa. Deus, meu Deus de bênção, Deus é o Deus que não desiste de mim. Porque Abimeleque, que é um título, assim como o faraó, vai repreendê-lo por aquilo que ele fez. Por repetir aquela experiência dizendo que Rebeca era sua irmã. E depois dele pedir perdão, olhar, ele fez uma decisão por continuar. Tá, pastor, mas onde o senhor tirou isso? Veja o versículo 12. O versículo 12... Depois de ele ser repreendido por Abimeleque, por mentir, dizendo que aquela era irmã, e eles viram que a carícia que eles trocavam não era irmã, mas era esposa. No versículo 12, ele diz, semeou Isaque na terra. E o que aconteceu? No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Porque eu creio que Isaac olhou e tomou uma decisão frente ao erro do passado, às lembranças do passado. Ele toma uma decisão e parou, amuou, fez biquinho, estressou, não. Ele vai semear, ele vai cavar, ele vai plantar, ele vai aguar. Ele diz, não, Deus é o Deus da promessa, Deus é o Deus da esperança, Deus é o Deus que ainda tem coisas para fazer na minha vida. Ainda tem mais do que fazer, eu tenho uma vida inteira para ver. Eu creio que ele enche a sua mente e o seu coração de uma disposição sobrenatural. Ele não para, ele não estagna, ele não coloca as armas no chão, ele diz, Deus, errei, a coisa veio, mas vamos em frente. Vamos ver o que Deus tem. Não deu certo aqui, mas quem sabe lá na frente. Os melhores dias não ficaram para trás, estão lá pela frente. Nós não podemos deixar que as experiências passadas, as experiências do passado, tristes, difíceis, etc., limitem o máximo das nossas buscas. Nós não podemos permitir que as experiências passadas coloquem marcos, coloquem trincheiras e fazendo com que nós não passemos adiante. A gente não pode deixar que as experiências passadas nos puxem para trás. Pelo contrário, nós temos que usá-las para que nos alavanquem. Claro que isso é um processo, a gente tem que trabalhar essas coisas. Não é uma coisa mágica que acontece do dia para a noite. Eu tenho que estar sempre me reelaborando, repensando, dizer, não, Deus,
Lembra que eu falei que cavar poços é ter esperança diária, fazer decisão diária? Eu gosto muito dos alcoólicos anônimos, quando assim, eu estou há 38 dias sem beber, eu estou há 39 dias sem beber, eu estou há 40 dias sem beber. E lá na frente eu não sei, mas hoje eu estou celebrando. Eu estou celebrando, então eu tenho ainda muito que aprender. Então nós devemos aprender com o passado, vivendo no presente, com os olhos no futuro, no autor e consumador da nossa fé. E aí Isaac enriqueceu, você vê no versículo 13, 14, ele enriquece, tem ovelhas, e etc, etc. Você diz, finalmente a história chegou ao fim. E agora vai aparecer ali no final, e viveram felizes para sempre. Meu irmão, você lembra na terra que ele está? Ele está em Gerar. O círculo ainda não acabou. Deus não vai deixar ele num looping eterno, mas ele ainda vai ter que administrar no passado. Lembra que eu falei que as coisas não são instantâneas do dia para a noite? A gente quer fugir do deserto, do loop, a gente quer correr, diz, não, já aprendi, faz a lição de casa de qualquer jeito e diz, está aqui Deus, estou indo embora, estou indo embora. Deus diz, calma, você está com pressa por quê? Tem que pagar conta, tua mulher está te chamando. Calma, Isaac. Nós temos que trabalhar algumas coisas ainda. Nós vamos trabalhar aí nessa terra. Tem mais o que cavocar em sua alma. No versículo 14, diz que os inimigos, os filisteus, começaram a observar a prosperidade de Isaac, como ele foi enriquecendo. E o que eles fazem? Veja o versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Tremendo isso, né? Quem vive em terra hostil, no deserto, sabe que um poço é imprescindível. Começaram a entulhar os marcos, os poços cavados por seus pais. Lembra que uma das traduções, a corrigida, são águas vivas. Alguém no Novo Testamento vai falar de águas vivas com a mulher samaritana, em João 4. E eu fiquei meditando, pensando dessa água nascente, desse veio de água, dessas águas vivas, que o inimigo não vem com, mais uma vez, com perguntas, ou lanças, ou espadas, mas eles vão tentar entulhar, enterrar, impedir que nós continuemos a beber das águas vivas, daquilo que fundamenta, dos fundamentos que os nossos pais deixaram, os fundamentos que os nossos pais cavaram. E o inimigo sabe que entulhando a nossa vida de oração, meditação, tempo com Deus, jejum, disciplinas espirituais, nós não conseguiremos mais beber da fonte. Essas fontes vão ficar entulhadas por palavras malditas, ditas por alguém, por palavras que nos magoaram, que nos machucaram. Eles vão usando circunstâncias para ferir os nossos relacionamentos e, com isso, parar e não permitir que a gente beba das águas da fonte da vida. E é interessante Provérbios 4, porque ele diz assim, sobretudo, ou de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, dele jogam as águas. E como eu tenho visto cavadores de poços com os corações feridos, magoados, com os corações, assim, as almas estagnadas, morrendo à míngua no deserto, morrendo paulatinamente em território hostil do inimigo, simplesmente porque, aos poucos, o inimigo foi entulhando, foi impedindo
que aquele cavador de poços, lembra que eu disse que queria traçar um paralelo entre cavar poços e a vida cristã? Nós fomos tendo os nossos poços entulhados. E mais do que isso, eu gostaria de dar uma parada também para refletir junto com os irmãos sobre esses poços de águas vivas, porque o inimigo, às vezes, ele não joga o entulho dentro do poço, mas ele faz com que a gente agarre o entulho e o jogue dentro do poço, dentro do nosso coração. Há um programa que passa no canal fechado chamado de Os Acumuladores. E aí, nos Estados Unidos, alguns homens, mulheres, eles começam a entulhar coisas na garagem, depois ele põe no quarto e vai indo, e ele fica a ponto de que a família precisa intervir, chamando um psicólogo, chamando pessoas para desentulhar a casa. E dá uma sensação ruim, porque alguns choram. Tem um monte de barata, coisa podre, ele não quer, não permite tirar. E a pessoa não se apercebe quão doente está. Porque algum trauma, uma das mulheres dizia que desde que o seu marido morreu, perguntou para a filha, desde quando você vê a tua mãe assim? Ela disse, desde que meu pai morreu num acidente trágico, eles eram muito próximos, desde aquele tempo ela não desfez o quarto mais, ela não desfez as coisas do meu pai, e ela começa a acumular coisa, e ela não percebia o quão doente ela estava, ela não queria que tirassem. E a casa dela ficou cheia de entulho, eu fiquei pensando na minha vida. Quantas vezes o inimigo coloca coisas, o mundo coloca entulhos, e eu vou entulhando o meu coração, as fontes de águas vivas, eu entulho, e depois eu olho para o céu e digo, Deus, não tem água, eu estou morrendo à míngua. Deus diz, filho, mas você entulhou o teu coração. Você jogou coisas aí, entulhou coisas. Você que jogou, o diabo só pôs na tua frente. O mundo só te ofereceu e você rapidamente pegou e jogou lá no poço do teu coração. Você desceu e não percebeu. E Deus precisa nos levar a Gerrar, para que lá a gente possa ser tratado. E qual é o tratamento? Versículo 15, ele começa a desentulhar os poços. Ele olha, ele percebe aquilo e ele começa a abrir poços, desentulhar poços. Versículo 17 diz, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão, seu pai. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lá já lhe havia posto. Ele começa, de alguma maneira, a cavar, ele não para. Então, essa experiência passada, ao invés de amarrá-lo no passado, o alavanca para o futuro, o alavanca para aquelas coisas que Deus tem para trabalhar na vida dele. Ele não se permite morrer no deserto do passado. Ele não se permite ficar ali à míngua, sedento, estagnado no ponto que aquelas coisas aconteceram. No versículo 20, ele vai e o outro poço, ele põe o nome de Sitna, que é o poço da contenda, porque os pastores dos filisteus brigaram com os pastores de Isaac, aqui é uma contenda, é uma briga, e assim fica aquele inferno, aquela fofocoiada, aquela lá. Ele para, não. Eles entulham de novo, no versículo 21, ele, mais uma vez, ele cava um poço e chama de Sitna, que é o poço da inimizade, contenda, brigas, inimizades. Ele para, não. Ele continua, lá no versículo 22, eu queria que você olhasse, porque começa o versículo, muito bacana isso. Diz, ele partiu de lá, ele está cavando, ele está andando. Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus que diz para o povo, marche, e continue, etc. Ele está cavando, entulhando poço, ele vai cavando, entulhando poço, ele vai cavando, até que ele chega no 22, ele parte, parece, daquele ciclo, ele sai de lá e cava um outro poço, mas agora é rebote. É como se ele tivesse um arrobo profético, ele diz, que agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos a terra.
É como que ele lança um último suspiro de esperança e diz: agora a história vai ser mudada. Eu sei que Isaac não era, mas parece que é um pentecostal que diz: é agora. Agora nós vamos. Deus, eu acredito. E lá em Reobote ele diz: agora o Senhor vai nos prosperar, porque parece que agora está chegando o fim desse círculo. E aí, se você tiver com a sua Bíblia, no versículo 23, ele sai de Reobote e vai para Berseba. Nós não temos tempo, mas depois, se você puder ler Gênesis com Abraão, quando vai para Berseba, é fantástico isso, é uma coisa linda. Lá em Gênesis 21, por 7 vezes também, seu pai tem contenda com Abimeleque. Mas aí é um outro dia, a gente fala sobre isso. Mas da mesma maneira, ele está vivendo experiências com Deus e avançando, simplesmente perseverando, desentulhando poços, sendo tratado por Deus, administrando suas lembranças. E quando ele vai para Berseba, no versículo seguinte, que é o versículo 24, naquela mesma noite, Deus lhe aparece. Naquela mesma noite, Deus o visita. E o que é que ele diz? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu acho que mais uma vez ele disse: mas Senhor, eu estava com medo do negócio não dar certo. Eu profetizei ali, eu disse que o Senhor ia me abençoar, eu disse que agora estava e etc. E Deus vai mais uma vez e lembra o passado dele, né? Eu sou o Deus do teu pai. Ou seja, eu tenho uma aliança com teu pai. Eu sou o Deus do passado que te visita no presente para te dizer que eu serei contigo. Aonde você for, não tenha medo. Onde você for, eu sou contigo e vou te abençoar. Eu vou multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aquela experiência lá que eu tive com o teu pai, aquela aliança, fica tranquilo, porque eu vou andar com você também. Aquilo não ficou no passado. Porque às vezes a gente faz um pacote e a gente ajunta um trauma do passado, uma lembrança ruim, uma memória adoecida, junta tudo no mesmo pacote com a promessa e deixa o passado. O senhor fez aquilo, era o Deus antigo, e Deus diz: por que você está jogando tudo isso no pacote? Essas experiências eu permiti que você passasse para te abençoar, para que você tivesse mais fôlego para ir, para caminhar, para cumprir aquilo que eu tenho a realizar na tua vida. E aí no versículo 25, pela primeira vez, presta atenção nisso, no 25, versículo 25, é a primeira vez, Isaac levanta um altar e invoca o nome do Senhor. Pela primeira vez, depois daquela experiência de sair do círculo, de sair de Gerar, e é confirmado, ele entendeu, ele passou pelo processo, ele trabalhou as suas experiências, trabalhou o seu caráter. Aí ele levanta um altar e invoca o nome do Senhor, e do lado do altar, o que ele faz? Ele arma a sua tenda. Ele entende que Deus não é um Deus só de passado, um Deus só para vencer inimigos, um Deus só para ser cultuado, um Deus só para ser invocado, mas é uma coisa só. Altar está ao lado da tenda, que fica ao lado do trabalho. Parece que integraliza a sua alma. A sua alma entra em harmonia com ele. Ele entra no Shabat, ele entra no descanso. Agora ele é um. Ele é um. Tenda, altar, trabalho, família. É uma coisa só. E ele parece que olha mais uma vez e diz: agora eu entendi.
aquelas experiências no meu trabalho, as experiências com meu pai, tudo isso é uma coisa, só um plano que o Senhor tem na minha vida, é uma história que o Senhor está escrevendo para mim. Deus disse, demorou, hein? É isso mesmo. É uma coisa só. Eu não sou só o Deus da tua família, eu sou o Deus do cultão, ou o Deus do louvorzão, ou o Deus disso. Eu sou Deus teu, como um todo. Em todo o tempo, seja em Beceba, seja em Gerar, eu estou contigo. Você aprendeu agora a estabelecer altar, trabalho, tenda, família, tudo como uma coisa só? É isso, Abraão. Por isso, continua invocando. Continua cavando, continua desentulhando. E eu termino com Deuteronômio 8, versículo 2, que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não aquilo que eu te ensinei lá no monte com o meu servo Moisés. Eu queria saber se você guardou aquilo. Por isso que eu te levei esses 40 anos. E eu creio que Deus, de quando em quando, nos leva a gerar, para poder ser trabalhado algumas coisas que estão no nosso coração. Minha oração é que você aprenda isso, que você não pare. Você olhará e virão os calos, não nas mãos, mas no coração. Muitas vezes os companheiros vão te deixar. Outras tantas você vai cavar. Enquanto a água salou, você diz, mas eu investi tanto. Mas Deus estava trabalhando no teu caráter, a tua perseverança, a tua persistência, a tua determinação. Outras tantas vezes o sol está escaldante, você vai ter que parar. Não adianta trabalhar, tá? Outras vezes você vai cavar, como foi Elias, em 1 Reis 17, que ele vai e no ribeirinho ele vai tomar água só por um período, mas depois ele tem que sair de lá. Você vai cavar e aquela água vai ser um veio d'água para 6 meses, 1 ano, mas depois você vai ter que cavar outro. Sabe lá o que Deus tem para trabalhar na sua vida. Mas o importante é que você persevere e entenda que é uma coisa só. É o Deus da tenda, é o Deus do altar, é o Deus do trabalho, é o Deus da família. É um Deus que te chamou, tem promessa e ele diz, eu serei contigo. Estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus os abençoe. Amém, graças a Deus. É uma reclamaçãozinha do Zoom é que a gente não tem nas reações. Aleluia, glória a Deus. É muito chato, só tem joinha para cima. Então, assim, tem as mãozinhas lá dos irmãos aí nas janelas, mas eu acho que é isso mesmo. Puxa, que bom, bom. É o tipo de palavra que desentulha coisas do nosso coração aí e lança a gente para frente, para poder desfrutar. Ricardo, muito obrigado pelo cuidado de partilhar conosco, né? E eu, assim, realmente não posso deixar de pedir para você, para que você nos conduza a Deus em oração. Amém. Baseado nessa palavra, porque eu acho que se o Senhor te inspirou a ela, Ele também tem algo a fazer pela oração por nós. Amém. E tem pessoas que estão com alguns entulhos no coração, experiências passadas, relacionamentos que até hoje apertam o teu coração, te ferem. Quando vem essas lembranças, você ainda não consegue administrar muito bem, principalmente lembranças com igreja, coisas passadas que você passou que não foram coisas boas. Se você puder agora desejar, entender pelo Espírito que deve perdoar e dizer, eu perdoo essa pessoa, porque Jesus orienta isso e o perdão ele traz cura. Alguns precisam pedir discernimento de Deus para usar o passado ao invés
É como se você amarrasse o passado na tua cintura e levasse aquele monte de esqueleto por onde você andasse. E Deus está dizendo, você não precisa levar esses esqueletos com você. Você não precisa levar, você pode deixar no meu altar. E se libertar disso pelo sangue poderoso de Jesus e trabalhar isso. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos. Aliás, foi o Senhor que gerou cada um deles. Quando eles estavam ainda no ventre, o Senhor, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, os fez, os criou. E o Senhor estava com eles também quando eles foram feridos, quando poços que foram cavados parecem não ter dado em nada, não acharam uma gota de água, gastaram tanto tempo cavando aquele e aquele outro poço. Enfim, em todas essas experiências, o Senhor não deixou de estar ao lado deles, perto deles, próximo deles, cuidando deles. Eles não estavam sozinhos. É mentira do diabo, engano do coração, dizer que o Senhor os deixou sozinhos e que eles foram abusados por homens. Não é verdade. O Senhor estava lá. O Senhor poderia ter intervido, poderia, mas eu creio que de alguma maneira, a qual nós não entendemos, o Senhor reverterá aquilo. O Senhor fará de uma maneira que sobrenatural, extraordinária, miraculosa. Pessoal, o Senhor tem um bálsamo para curar essas feridas, retirado do sangue da cruz, que nos liberta dos traumas, das mágoas, do fel amargoso, do ódio, da vingança, da ira, da mágoa, da ira. Só o Senhor tem essa potência, através do seu sangue, de nos limpar com o teu sangue dessas feridas e nos curar. O Senhor é capaz de curar as nossas chagas do passado. A ferida sangrando, aberta, mas o Senhor tem o bálsamo de Gileade para curar. Tu és a nossa esperança. Essa é a razão de continuarmos. E que nós possamos estar sempre trazendo à memória, a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Que jamais venhamos a tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. E que o Senhor nos ajude, enquanto o teu rebanho, a prosseguir, porque somos o povo da promessa. Temos a promessa de que o Senhor estaria conosco, temos a promessa de que o Senhor voltaria, temos a promessa de que iremos morar contigo por toda a eternidade. Nós somos o povo da promessa, o povo da esperança. Porque o Senhor nos prometeu, e o Senhor não é homem nem filho do homem para mentir, muito menos para voltar atrás. Por isso nós temos razão para nos levantar diariamente e continuar a desentulhar, cavar poços e ir em direção à terra da promessa. Obrigado, porque somos o teu povo. Obrigado, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, porque Cristo é a nossa esperança. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o doce Espírito, seja conosco, com todo o povo de Deus, com a Igreja de Jesus Cristo, com a vida do Ricardo, da Vânia, dos seus filhos, com seu ministério, hoje e para todos sempre, porque nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nós te damos graças por essa palavra preciosa, onde sabemos que o Senhor esteve, está e estará trabalhando nos nossos corações. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e nós agradecemos pela vida do Ricardo, que o Senhor o livre do mal, o Senhor o livre do mal, o Senhor o livre do mal, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Beijo para você, meu irmão. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado pela oportunidade. Até. Até mais. Tchau.